Olá, turma! Vamos para mais um passo da jornada da riqueza. E hoje eu quero falar com você de maneira mais breve possível, vou ver se eu consigo sintetizar um livro que me impactou muito, que é do Napoleão Hill. O livro é Mais Esperto que o Diabo. O autor ele escreveu esse livro em 1938, mas ele só foi publicado em 2011 nos Estados Unidos pela primeira vez. E no Brasil foi em 2014, ou seja, ele ficou 3 décadas escondidos. Na verdade, o autor ele teve receio mesmo de publicar o livro. E depois que ele morreu, depois de muitos anos da morte dele, acho que aproximadamente 75 anos, se não me falha a memória, que ele publicou esse livro. E esse livro me impactou muito, porque esse livro ele trata de uma entrevista que ele teve com o diabo. E ninguém sabe ao certo se ele teve ou não essa entrevista, vamos dizer, no mundo espiritual com o diabo. Mas o que importa na verdade, é o conteúdo riquíssimo que esse livro nos traz, principalmente para o mundo dos negócios. Para a nossa vida, lógico, e para o mundo dos negócios. Os empreendedores, as pessoas de grande sucesso no mundo estudam esse livro de cabo a cabo. Bom, este livro, nessa entrevista, o diabo diz para ele que ele quer ser chamado de majestade. Me chama de majestade? E o autor questiona, mas por que eu vou te chamar de majestade? E ele diz assim, porque eu domino a mente de 98% da população mundial. Eu só não domino a mente de 2% da população. Aí o autor questiona ainda mais profundamente. Ele pergunta assim, mas como você domina a mente dessas pessoas? Aí ele diz assim, eu alieno a mente das pessoas. Eu ocupo a mente das pessoas no espaço, naquele espaço da mente em que ela não está utilizando no cérebro dela, e eu planto a semente do pensamento negativo. Olha que interessante. Então, a semente que ele planta na mente humana é do pensamento negativo, que faz com que as pessoas vivem alienadas, como num ritmo hipnótico, que essas pessoas vivem inconsciente, como se não vissem a vida passar. E o autor ainda questiona com ele, como que é a sua forma física? Olha que interessante, ele fala, corpo físico? Eu não tenho, porque isso seria um fardo. Eu consisto de energia negativa, que fico na mente humana, com medo de mim. Eu sou 50% do átomo, eu sou a porção negativa do átomo. Olha que interessante. Maior instrumento é a semente do medo, ele diz assim. Então ele implanta através do medo. E aí ele vem explicando que existe, na verdade, 6 tipos de medo. Eu vivo dizendo isso nos meus áudios e nos meus vídeos. Mas ele diz que o maior de todos os medos é o medo da pobreza e o medo da morte, que são os maiores. E ele começa a punir as pessoas na própria mente. Então as pessoas a punir sem que as pessoas percebam. E toda forma de medo amplia o espaço que ele ocupa na mente humana. E o corpo doente desencoraja as pessoas a pensar. Olha que interessante. Minha maior arma é a pobreza. Uau! E eu fico muito chocada com isso, eu não sei vocês. A maior arma do diabo, ele diz que é a pobreza. Como que ele age? Ele começa a desencorajar as pessoas a adquirirem riquezas. Então, ela livre de expressão de pensamento, né? Então ela faz com que as pessoas não sejam mais livres e encoraja o medo das pessoas, medo de gerir suas vidas, medo de gerir os seus negócios. Então o medo, ele diz que é o que divide as pessoas. Os 2% da população ele não controla, porque essas pessoas que são 2% da população, elas têm objetivos claros. E aí ele explica nesse livro que ele aliena as pessoas por meio de 2 princípios. E eu vou falar bem rapidamente, porque ele é bem extenso esse livro e muito interessante. Mas ele diz que ele controla a mente das pessoas por 2 princípios. Um é o hábito. Porque ele diz que ele entra na mente das pessoas com a intenção do hábito de alienar. Olha só. Ela implanta o hábito de alienar. Como que é isso? E o que é alienar, né? Alienar é quando a pessoa não pensa por si mesma.
O que se deixa controlar é aquele que se deixa controlar por circunstâncias externas. Ele prefere que, o diabo fala assim, ele prefere que eu ocupe a sua mente do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. E é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe dá. Tá tudo certo para ele. O que a vida dá para ele, ele acha que ele está no lucro. E ele não questiona nada, porque ele não sabe o que quer da vida. Então ele gasta boa parte do seu tempo, da vida dele, tentando encontrar aquilo que ele quer e aquilo que ele gosta. E ele também aliena através da preguiça, né? Porque as pessoas têm medo de... O preguiçoso tem medo de pensar por si próprio. Então, a mente nada mais é do que uma soma dos nossos hábitos. E a alienação através do hábito são 9 portas, ele coloca. Então, ele aliena através de quais hábitos ou quais vícios, né? Esses hábitos são 9 portas. É a raiva, o ódio, o medo, a superstição, a avareza, a ganância, a luxúria, a vingança, a vaidade e a preguiça. Então, esses hábitos mantêm a porta aberta para ele. E aí o autor questiona com ele, mas como você consegue fazer isso? Ele diz que é lá na infância. E ele usa, quem que ele usa? Ele usa os pais, ele usa os instrutores, que são os professores, e até os religiosos. E ele, como que ele faz isso? Ele destrói o hábito das pessoas pensarem por si mesmas. E elas não sujeitam o que estão fazendo nas mentes, essas pessoas, os pais, os instrutores, os religiosos, eles nem suspeitam o que eles estão fazendo nas mentes das crianças. Então, ele usa as pessoas que são responsáveis por elas, né? E aí, ele ainda faz o seguinte, faz com que as criancinhas tenham medo do inferno, começa de pequenininho, né? Medo do inferno. E desestimulam as crianças a pensarem por si mesmas, né? Trazendo fraqueza de pensarem por si mesmas. E elas carregam isso para o resto da vida. E fazendo elas seguirem o exemplo dos pais e subjugam as suas forças de vontade. E ele usa também o cigarro, a bebida para alienar os jovens, que são incentivados ao ver os pais consumindo. Ele usa a comida para alienar o fanatismo por futebol, jogos, dinheiro a qualquer custo. Mais hábitos, na verdade, os maus hábitos são mais fáceis de adquirir e difíceis de conviver, porque eles trazem o quê? O prazer momentâneo. Então, a alienação, ela pode ser quebrada. Como que essa alienação pode ser quebrada? Apenas com a força de vontade, né? Somente quando a pessoa tem muita força de vontade de viver. Mas o diabo explica assim, nesse livro, mas tem um ponto de ruptura que a pessoa não consegue mais romper com estes hábitos. E é como se a pessoa entrasse no ritmo hipnótico. Esse ritmo hipnótico, ele diz que é uma lei da natureza. E esse ritmo hipnótico, ele é uma lei da natureza que o homem ainda não descobriu. Que quando foi descoberto a lei da gravidade, o estudioso, que agora não me veio à mente, ele descobriu sobre a lei da gravidade, mas ele não aprofundou nesse estudo. Ele chegou muito perto de descobrir essa lei, que é a lei do ritmo hipnótico. É como se você caísse numa teia de aranha e não conseguisse mais sair nunca mais dela. E o que é esse ritmo hipnótico? É uma força, né? Que como se hipnotizasse as pessoas e as pessoas começam a viver como zumbi. Não sei se você sabe, mas a natureza ela mantém um balanço perfeito de toda a energia do universo, que são os planetas e as terras, que os planetas e as estrelas se movem de uma forma muito perfeita, que é a lei da gravidade. Bom, a natureza faz isso com muito perfeito comprimento de ondas, e o hábito ele é quebrado nisto. Então, quando você começa como que você quebra? Por repetição. Por isso que nos meus cursos eu digo, tem poder na repetição. Qualquer pensamento repetitivo forma um ritmo, tanto de forma negativa quanto de forma positiva. O ritmo, então, é o último estágio do hábito, porque aí não pode mais ser quebrado, porque a natureza assume e torna-se algo permanente. Então, o ritmo hipnótico, ele fixa permanentemente o pensamento dominante do homem.
É isso. Então, a lei do ritmo hipnótico, ela é favorável ao homem, na verdade. Mas apenas 2% usam ela de forma favorável. E 98% não usam e estão sendo dominadas e alienadas por essa força negativa, esse pensamento negativo, que aí é configurado aqui na figura do diabo. Então, ele coloca assim, como iceberg. A ponta do iceberg é o hábito, e abaixo, né? Todo abaixo, toda aquela parte maior seria o ritmo hipnótico. Então, é como quando o homem toma decisões com uma venda nos olhos, sem clareza, ele está sendo alienado. É importante, assim, que... Eu não sei se fala isso no livro, mas eu tenho isso muito anotado, que desertos, eles são lugares de passagem e não lugar de construirmos moradias e residência, porque as pessoas passam muito tempo vivendo o divórcio, ou aquele divórcio empresarial, aquela situação que levou elas para aquela situação. Então, precisamos usar o nosso tempo ao nosso favor, tornando consciente os nossos pensamentos, classificando esses pensamentos, o que são positivos, o que são negativos, e não cultivar os pensamentos que são letárgicos e melancólicos, né? Então, aí ele coloca também que existem 7 princípios para vencer a alienação. O livro diz isso, mas assim, não claramente, e eu relacionei para que vocês tenham um entendimento melhor sobre isso. Bom, o primeiro princípio é o princípio de definição de propósito, né? Princípio para vencer a alienação é a definição de propósito. Porque mais importante que a velocidade que você vai é a direção que você está indo, né? E essa definição de propósito é basicamente a autoconfiança. Você ser senhor de si mesmo. Na verdade, não existe plano B. O plano B é fazer o plano A, o A dar certo. O segundo princípio é o domínio de si mesmo, é você ter autocontrole, autoconfiança e ser senhor de si mesmo. Eu digo sempre para as pessoas, Deus realmente está no controle do vento, do ar, mas você tem que estar no controle ali, segurando as velas, né, segurando a direção, o volante do seu navio, para que quando vier a tempestade, você saber se você vai para a direita ou para a esquerda. Então, você tem que ter domínio, sim, você tem que ter autoconfiança e autocontrole. O terceiro é aprender com a adversidade, porque as pessoas, geralmente, elas acham que a adversidade veio para derrotá-las, e sempre está vendo o lado negativo das coisas. E aprender com a adversidade é você entender que não existe fracasso, existe uma oportunidade de aprendizado ali naquela situação que você está passando. O quarto é a influência do ambiente. O contexto, ele entende que tem coisas que não podemos falar em qualquer lugar, tem coisa que temos que falar nos melhores lugares, porque se não se falarmos melhores coisas nos piores lugares, teremos piores resultados. E o quarto é você entender que tempo é vida e você ter essa noção do tempo, porque você não pode acrescentar nem um dia do seu tempo, não é verdade? E o sexto é a harmonia de mentes, que é o mastermind, é você se relacionar com pessoas que estão no mesmo objetivo e propósito de vida que você. E o sétimo é a cautela, é a prudência para tomar decisões, porque as emoções da cautela é para preservar a nossa vida, emprego, salário e os nossos entes queridos. Gente, esse livro realmente me impactou. E aqui eu vou deixar um exercício para vocês logo abaixo. E toda vez que eu falo desse livro, eu leio e releio todo. Verdadeiramente eu não leio livro, eu estudo livros. E eu não podia passar por essa jornada sem esclarecer para vocês sobre esse tema. Esse tema realmente é impactante. E esse tema é um tema para realmente nós refletirmos. Logo abaixo eu vou passar um exercício.